Olá, galera. Sexto ano, mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, a gente vai estudar a superfície, né, do nosso planeta Terra. A gente vai conhecer aqui um pouco, né, da origem do nosso planeta, né, como foi que se deu essa formação do planeta Terra, que essa beleza, essas belezas naturais que nós temos hoje, né? Mas a gente vai perceber que a formação dela não foi sempre do nosso planeta Terra, né? Não foi sempre assim, né? Então a gente vai observar que a superfície do nosso planeta é formada, né, por terras imensas, oceanos e mares, né? E também a gente vai ver que as terras imensas, ou seja, as partes da superfície terrestre que não estão cobertas por água, são constituídas, né, de continentes e ilhas oceânicas. Também a gente vai ver que os continentes são formados por grandes extensões contínuas, né, de terra e recebem, né, as seguintes denominações: América, Europa, África, Ásia, Oceania, Antártida, né? E as ilhas, né, por suas vezes, são formadas por porções de terra circundadas por águas, né? Os oceanos e mares são formados por grandes quantidades de água salgada que ocupa, né, a maior parte, né, da superfície terrestre, aproximadamente 70%. E ainda, né, que constitui, né, uma massa de água contínua, né, sobre a Terra. Cada porção dessas águas recebe, né, uma denominação específica. Nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Então, esses são os oceanos, né? A gente pode observar aqui que nós temos os continentes e os oceanos também, né? Para fazer esse entendimento, né, da formação, né, da superfície do nosso planeta, né? No mapa aqui abaixo, a gente vai poder observar como os continentes, né, oceanos e os mares estão distribuídos, né, pela superfície terrestre. Aí vocês podem observar aí, né, o continente asiático, o continente africano, a Oceania, a Europa, a América, né, e a Antártica, né? A gente pode observar, por exemplo, que o Brasil, né, a gente pode observar que o Brasil ele vai estar corresponde, né, ao continente americano, né? E a gente pode observar também que o território brasileiro ele também é banhado, né, por um único oceano, né, que é o Oceano Atlântico, né, que é esse oceano que faz a divisão entre o continente entre o continente americano, né, o continente africano, né, e o continente europeu, né? A gente vai observar que o continente que faz, ou seja, o oceano que vai fazer essa divisão entre o continente americano e entre esses dois, africano e europeu, é o Oceano Atlântico, né, que é o único que banha o território brasileiro. E também os continentes e oceanos, né, que compõem a superfície da Terra, né, terrestre, começaram a se formar cerca, né, de 4, bilhões de anos, ou seja, ainda, né, no início da história geológica, né, do nosso planeta. E com isso, né, a gente vai observar aqui que umas sequências, né, de imagens que ilustram, né, de maneira simplificada, né, como isso, né, ocorreu. Que nessa primeira imagem, há cerca de 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra, né, era muito quente, né, com uma superfície coberta por uma massa, né, incandescente, né, e pastosa, formada por rochas e minerais fundidos, né, ao longo de milhões de anos, né, à medida que a Terra foi lentamente se resfriando, a superfície do planeta começou, né, se enrijecer, né, formando, né, uma camada rochosa, a chamada, né, litosfera. Nessa outra imagem aqui a gente pode ver, por meio, né, de erupções vulcânicas, né, uma imensa quantidade de gases e água, né, em vapor, em forma de vapor, foi expelida, né, formando, né, grandes nuvens de chuva. Essas nuvens, né, foram responsáveis pela grande quantidade de chuva que caiu durante muito tempo sobre a superfície, né, da Terra. Essa outra imagem aqui, né, com o resfriamento da crosta, a água dessas chuvas, né, foi se acumulando nas partes mais baixas do relevo, dando origem, né, aos primeiros oceanos. As porções mais elevadas da superfície
formaram, né, as primeiras porções de terras remessa do nosso planeta. E a gente vai ver, né, que o passado geológico da Terra, né, ou seja, no decorrer da história, a Terra passou por muitas transformações, algumas vezes, né, ocasionada, né, por intensos terremotos, né. No entanto, essas sucessivas transformações acabaram, né, destruindo, né, ou ocultando muitos registros, né, do passado geológico, quando havia na superfície da Terra paisagens bem diferentes, né, das que nós temos hoje atualmente. Para conhecer, né, esse passado geológico, os paleontólogos, né, procuram, né, reconstituir a história da Terra, estudando os fósseis, né, que são restos ou vestígios, né, de animais e de plantas, né, que ficaram conservadas por meio às rochas, né, em resinas, né, como ambar, ao longo de milhões de anos. Como a gente pode observar aqui, né, aqui esse é o trabalho realizado, né, com ferramentas, né, apropriadas, né, para não danificar os fósseis, né, como pequenas picaretas, martelos, espátulas, né, luvas e pincéis. Depois de recolherem, né, um material encontrado, os cientistas trabalham, né, na identificação e na datação, né, aproximada de cada fóssil, né. Isto é feito, né, por meio de técnica, né, de radioatividade, utilizada, né, em um laboratório, que possibilita, né, medir a quantidade de certos elementos químicos, né, presentes nas rochas, né, nos fósseis, e assim determinar há quantos milhões ou bilhões de anos, né, esses animais, né, plantas viveram, né, como a gente pode ver aí nessas duas imagens abaixo, né, de fósseis, né, dois tipos de fósseis. Muitos fósseis, né, como os insetos, né, que viveu há milhões de anos, foram preservados, né, no ambar, né, e há milhões de anos também parte da superfície terrestre eram também cobertas, né, por extensas florestas, né. Este fóssil de planta data, né, do período Cretáceo, né. Então, a gente observando aqui, né, paleontólogo, né, profissão da pessoa que se especializa em estudo, né, de paleontologia, também chamado, né, de paleontologista. E ambar, né, resina, né, produzida, né, por alguns tipos, né, de planta, principalmente, né, por pinheiros já extintos ao longo, né, de milhões de anos. Essa resina, né, se solidificou e manteve, né, conservada grande parte, né, do material preso dentro dela, né, como pequenos animais e parte, né, de plantas. E também a gente vai observando, né, que estudando as paisagens do passado, a gente vai compreender, né, que ao descobrir, né, a idade aproximada, né, dos fósseis, os paleontólogos, né, conseguem, né, identificar as espécies de animais e de plantas, né, que viveram, né, nas épocas mais antigas, né, da história da Terra. Essas informações, né, ajudam a reconstituir as paisagens, né, que existiram ao longo, né, do passado geológico, né, do nosso planeta, né. Essa imagem, né, que a gente já está observando, né, é a reconstituição, né, de uma dessas antigas paisagens, né, reconstituição provável, né, da paisagem que teria, né, existido aproximadamente há 150 milhões de anos, né, ou seja, os grandes dinossauros viviam na Terra, né, nesse período. Então, aqui é uma reconstituição de uma provável, né, paisagem que existiu já no nosso planeta Terra. E, né, compreendendo, né, as paisagens de hoje, né, as descobertas paleontológicas, né, são muito importantes, né, para os estudos geográficos. A reconstrução de antigas paisagens terrestres, por exemplo, pode nos ajudar a compreender vários aspectos, né, que observamos, né, nas paisagens atualmente. Com base em uma paleopaisagem, né, como são chamadas essas paisagens reconstruídas, podemos conhecer, né, características, né, de determinado ambiente, né, em épocas muito remotas. Por exemplo, lugar onde hoje existe, né, uma floresta tropical, pode ter sido, né, uma região bem mais seca, né, ou até mesmo um deserto em épocas passadas. E isso ajuda, né, a explicar porque podemos encontrar certos tipos, né, de plantas típicas, né, de regiões
áridas, né, como algumas espécies, né, de cactos, em paisagens de clima mais úmido, né, e chuvoso. Esses cactos, né, são, portanto, né, testemunhos de que o passado existia uma paisagem bem diferente, né, daquela que se observa hoje em determinado local, né? Então, isso é para a gente poder compreender, né, que as paisagens que nós temos hoje no nosso planeta nem sempre, né, foram da maneira, né, que estão hoje, né? Ou seja, sofreram, né, muitas modificações ao longo de milhões e milhões de anos, né? Então, a história geológica da Terra, os eventos, né, naturais que ocorreram ao longo da formação do nosso planeta, fazem parte, né, da chamada história geológica da Terra, né? O resumo, né, dos principais acontecimentos, né, que a gente pode ver, são ocorridos, né, nesse tempo, período pode ser observado na tabela que a gente vai ver, né, geológica. Nela, né, as maiores unidades de tempo estão agrupadas, né, em eras geológicas, que subdividiram, né, em unidades menores chamadas período geológico. E a gente vai notar que de cima para baixo, na tabela apresenta, né, eventos em ordens temporal, ou seja, dos mais recentes aos mais antigos, né, que a tabela, essa aqui, a tabela do tempo geológico, né, a gente pode observar eras, períodos, né, tempo transcorrido, né, aproximado, eventos geológicos, né, e biológicos mais significativos, né, ou seja, nós vamos ter na era, né, Cenozoico, nós vamos ter na era Cenozoico os períodos quaternário, terciário, né, o período quaternário de 2 milhões de anos até hoje, e o terciário de 70 a 20 a 2 milhões de anos atrás, né, e a gente vai, que é o tempo transcorrido, né, e os eventos geológicos, né, e biológicos que ocorreram, né, no período quaternário, né, a ocorrência, né, de glaciações, fenômenos climáticos, né, o surgimento dos ancestrais, né, do ser humano, né, há cerca de milhões de anos, início, né, do período geológico atual. Já no terciário, né, tem o domínio dos mamíferos, né, modernos, né, como os macacos, baleias, né, os cavalos, mamute, a formação das grandes cadeias, né, de montanhas, né, do nosso planeta Terra, como o Andes, né, e Himalaia, a extinção, né, dos dinossauros que ocorreu nesse período terciário, né? Já na era mesozoica, né, vai acontecer no período Cretáceo, Jurássico, né, que de 230 a 70 milhões de anos atrás, né? Nesse período, né, os eventos geológicos ocorridos foi o surgimento de aves, mamíferos, né, o domínio dos grandes répteis, né, os dinossauros, o desenvolvimento, né, das florestas, né, coníferas, né, gigantes, a separação, né, dos continentes. E na era paleozoica, né, que ocorreu num período, nesse período ocorreu o quê? Permiano, né, carbonífero, né, ou seja, aí a gente vai observar que o tempo vai estar relacionado de 570 a 230 milhões de anos atrás, né, o evento que ocorreu nesse período, o surgimento dos primeiros répteis, né, o aparecimento dos peixes, dos anfíbios, né, a formação de extensas, né, florestas, né, de pinheiros, também o desenvolvimento, né, dos primeiros animais, né, invertebrados, né, como os moluscos, né, e a era pré-cambriana, né, que não tem um período, né, a esse tempo transcorrido, né, de 4, bilhões de anos atrás, né, que vai estar relacionado com o surgimento dos primeiros seres vivos, né, bactérias, fungo, algas, né, a origem, né, dos oceanos, a formação da crosta terrestre, né, as rochas mais antigas e a origem da Terra. Então, aqui nós podemos observar nessa tabela, né, a formação, né, o surgimento, ou seja, as mudanças que ocorreram durante milhões e milhões de anos, né, atrás. Então, essa foi mais uma aula, galera, do 6º ano. Até a próxima.